Eu tive 4 overdoses. Nunca tive paz na minha vida. Eu já estava no meu orçamento para mim usar droga. As pessoas não confiavam mais em mim. O meu caráter começou a mudar. Para mim, eu não era viciado. Como que eu não era viciado se todo dia eu estava usando droga? Eu queria achar uma forma de eu me matar. Quando eu estava no palco tocando, as pessoas me enxergavam, nossa, aquele cara tem tudo. Olha, ele toca com famoso. Ah, ele tem, nossa, ele tem carro, pode ter a pessoa que ele quiser. Ele pode ir aonde ele quiser. Mas as pessoas não sabiam como eu estava por dentro. Por dentro, eu estava sangrando, triste, deprimido. Eu tocava numa banda, eu tinha influência, tinha dinheiro, um bom emprego. E toda a vida eu achava que o dinheiro ia trazer minha felicidade. Mas, quando eu ficava sozinho, era pior. É a hora que eu pegava e usava a droga. Chegar ao ponto de eu pegar, usar droga, beber uma garrafa de vodka, pegar a moto e sair na estrada e dar mais de 220 por hora. Eu conheci uma pessoa e ela engravidou. E aí que eu pensei que hoje, pô, eu vou ser pai e vai mudar minha cabeça, não. Por quê? Eu já estava no vício. Eu conheci a pessoa no vício já. Então eu falei, não, eu vou ter que mudar, mas não mudou. Comecei um tempo que eu tinha que usar droga para trabalhar. Na hora do almoço, de tarde, a droga estava fazendo mais parte da minha vida que uma comida. Carretou mais ainda, que foi quando meu pai faleceu em 2014. Eu cuidava dele no hospital e eu não aguentava, não suportava ver ele daquele jeito, eu tinha que usar droga. Ele faleceu, no velório dele, eu estava usando droga. Para mim era uma válvula de escape. Eu achava que aquilo dali ia me amenizar minha situação. Mas cada vez piorava mais. Comecei a perder a confiança, a dignidade, porque eu comecei a ficar uma pessoa agressiva. Eu tentei até me suicidar. Eu peguei um revólver que eu tinha, coloquei uma munição e ficava brincando na minha cabeça. E ficava ali, estralando, para ver se eu ia conseguir me matar. A pessoa que eu tava, ela não aguentava mais ver eu. Ela falou, não dá. Como é que você tá fazendo isso e nossos filhos aqui dentro? Ali foi uma vergonha para mim e foi quando eu peguei e saí de casa. Eu cheguei a dormir em rodoviária, ficar 4 dias sem comer, mas eu não queria voltar para trás. Comprei quase 20 gramas de cocaína e usei. E foi quando deu a pior overdose na minha vida. Que aquela hora ali, eu cheguei a ver a minha morte ali. E eu via coisas subindo pela parede, eu via a escuridão. Eu comecei a ver coisas assim que eu nunca tinha visto em toda a trajetória que eu usei droga na minha vida, que foi 25 anos. E eu olhei para cima. Me ajuda. Eu pedi ajuda para Deus, sem mesmo conhecer Ele. Eu fui sincero, eu falei, pô, eu tô com medo. O que tá acontecendo? Eu não quero isso para mim, porque isso está me trazendo sofrimento. Eu quero uma outra vida. Tenha misericórdia de mim. E são palavras que eu nunca tinha usado na minha vida. E minha filha sempre me convidava para ir na igreja. Falava, eu não vou naquela igreja. Não, pai, vamos na igreja. Lá você vai mudar a sua vida. Se o dinheiro não mudou, se as outras coisas que eu tinha, bem material, não mudou, não é lá que vai mudar a minha vida. Tanto da minha filha insistir, eu peguei, fui numa segunda-feira na Igreja Universal. E eu falei assim, não acredito que eu estou pisando nessa igreja. Aqui só tem ladrão. Falei assim, ó Deus, se você existe, você vai dar um sinal para mim hoje. Se que aquele homem está falando ali, aquele pastor está falando, se é verdade, vai ter que acontecer. Ou você é mentiroso. Aí eu saí dali, eu não tinha um lugar para morar e passei na frente de um lugar para alugar. Aí eu olhei assim, inclusive a minha filha estava comigo, falou assim, eu falei assim, ó filha, se for verdade que aquele homem está falando, nós vai morar aqui. E passou 40 minutos, a mobiliária me ligou. Eu com o nome sujo, desempregado, falaram para mim, esse apartamento é seu.
Ali, no mesmo tempo, eu tinha ido na igreja naquele dia, na hora que eu recebi a ligação, eu voltei. Voltei e chamei o pastor. Falei, ó, é verdade mesmo que o senhor falou pra mim, hein? Naquele dia que eu recebi o sinal, eu pude entender quanto Deus é grande. E se ele me tinha dado um sinal, eu também tinha que dar um sinal para ele. Foi ali que eu deixei de usar a cocaína. Então eu tive que primeiro me perdoar o meu passado. Eu pedi perdão para quem eu fiz mal, principalmente para os meus filhos, para minha mãe. O batistério foi meu cemitério, porque ali morreu o velho Irineu. E a partir dali nasceu um novo Irineu. Só que para mim não estava satisfeito ainda, porque eu queria o Espírito Santo. Até que um dia, numa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. A paz que eu não tive na vida inteira ali eu tive. E na hora assim que eu comecei, ali a busca ali, não demorou muito, o Espírito Santo desceu. E foi a primeira vez que eu escutei ele chamar eu de filho. Você é meu filho. Tudo que você passou, eu te guardei para hoje. E ele falou para mim, sempre eu estava do seu lado, mas você nunca me enxergou. Mas eu estava ali. Quantos livramentos eu te dei. Eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, mas eu sabia que algo tinha mudado dentro de mim. Eu já tinha o quê? A rocha, que era Deus, o Espírito Santo. Então, eu estava em paz, que eu sabia que as outras coisas iam acontecer. E minhas coisas começaram a andar. Comecei a conhecer uma mulher de fé. Casamos na pandemia, em 2020. Eu só fui vendo o benefício que o Espírito Santo estava me trazendo. Ele estava acrescentando coisas que eu nunca tive na minha vida. E minha esposa não podia engravidar ainda. E ela fez o propósito de Ana. E ali, ela falou, nós vamos ter nosso filho. E o nome dele vai ser Samuel. O mesmo de Ana. E foi isso que aconteceu. Demorou 2 meses, ela me deu a notícia, eu tô grávida. E hoje meu filho tá aí cheio de saúde. Eu tenho minha casa. Para quem dormia na rua, não tinha que comer, hoje eu como o que eu quero, sabe? Eu olho para cima e agradeço muito a Deus todos os dias, tudo que eu tenho. E nada do que eu tenho assim foi mais importante. E a minha rocha, a minha estrutura e a principal de tudo foi ter o Espírito Santo. Daquele homem triste, sem vida, querendo morrer. Um viciado, graças ao Espírito Santo e à Igreja Universal, hoje eu sou um outro homem.